Boa tarde, meu nome é Álvaro Azevedo, sou professor de Direito Constitucional aqui da Faculdade Boa Viagem. Hoje eu vou trabalhar com vocês um dos pontos da nossa disciplina que se chama Poder Constituinte. O nosso objetivo nessa aula é determinar o que é o poder constituinte, quais são as formas de poder constituinte e quais são os limites impostos a cada uma destas formas de poder constituinte. Começamos o nosso trabalho pela forma mais elementar de poder constituinte, que seria a ideia, o conceito ou, de fato, a imagem inicial do que seria esse poder. Nós determinamos que o poder constituinte seria aquele responsável pela elaboração da norma constitucional ou pela própria identificação e do valor normativo constitucional. O poder constituinte, ele pode surgir através de diversas formas, mas sempre decorrente de um movimento político. O poder constituinte, apesar de ser algo visto pelo lado do direito, ele é um movimento essencialmente político. O poder constituinte ele pode surgir de uma revolução, ele pode surgir de uma mudança de perspectiva política, como foi o que aconteceu no Brasil, pode surgir de um golpe de Estado. Sempre estará movido por um ideal político que vai fomentar consequências dentro da nossa área, dentro do direito constitucional. O poder constituinte classifica-se a princípio como originário e derivado. O poder constituinte originário é aquele que apresenta-se na sua forma, como diz o próprio nome, original. O poder constituinte originário é aquele poder primário, aquela primeira manifestação dessa força normativa da Constituição. Exemplificando, utilizando o caso brasileiro, o nosso poder constituinte originário é aquele que foi proclamado pela nossa Assembleia Nacional Constituinte, onde se diz que os representantes do povo brasileiro, reunidos em uma assembleia desta natureza, promulgaram o texto da nossa Constituição. Compreendemos que é uma versão democrática do poder constituinte, que não será aquele mesmo poder que se apresentará, por exemplo, em uma teocracia, onde a legitimidade para se criar a norma fundamental do Estado estará muito provavelmente em um líder religioso ou em um grupo de líderes religiosos que vão interpretar o dogma religioso e transformar isso em dogma jurídico. Essa primeira versão de poder constituinte, na forma originária, ela é compreendida na esfera normativa jurídica como uma forma ilimitada, incondicionada, una, ou seja, indivisível, é a forma mais rústica do poder constituinte. A princípio, não existiria nenhum limite a essa forma, contudo, quando nós analisamos o que eu acabei de dizer agora, devemos verificar que existe sim um limite, mas um limite na esfera política. O poder constituinte originário jamais poderia contrariar o movimento político que o fez surgir. Assim sendo, concluímos essa primeira etapa de conceitos, determinando que o poder constituinte originário não tem limites jurídicos, é um poder ilimitado, incondicionário, primário, enfim, que encontra apenas limites na esfera política devido à sua origem, devido ao seu surgimento. Esse poder constituinte originário, ele cria dentro da Constituição, ou não, cláusulas que autorizam a modificação do texto constitucional, que autorizam a revisão do texto constitucional, que autorizam desdobramentos do texto constitucional. Se isso acontecer, estaremos trabalhando com um poder constituinte secundário, aquele que é condicionado pelo primário, aquele que encontra seus limites postos na vontade daquele que veio antes de si. Assim sendo, encontramos no nosso texto constitucional algumas destas modalidades de poder constituinte secundário, de poder constituinte derivado. A primeira apareceu no nosso Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que é um texto normativo que acompanha a nossa Constituição. É um texto normativo cujo objetivo é se inserir as normas transitórias, aquelas normas que não vão permanecer no nosso texto por muito tempo, cujo objetivo é literalmente produzirem alguns efeitos e depois terem a sua eficácia exaurida. Ali, nesse ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 3º, nós encontramos a seguinte disposição, que após 5 anos da promulgação do nosso texto constitucional,
A nossa Constituição seria revisada pelo Congresso Nacional, em sessão unicameral, por maioria absoluta. Encontramos ali o nosso poder constituinte secundário na modalidade revisional. Assim sendo, facilitamos o nosso processo de correção de potenciais erros que poderiam estar ali incluídos no nosso texto da Constituição. Em seguida, encontramos uma segunda modalidade de poder constituinte. Essa está no artigo 60 da Constituição. Ali vamos verificar o poder constituinte de reforma, chamado de reformador. Vejam, eu não quero mais revisar o texto da Constituição. Agora eu quero, de fato, modificar o texto da Constituição. Esse poder constituinte reformador, ele é exercido por uma combinação executivo-legislativo, onde o executivo pode propor emenda à Constituição. E o poder legislativo, em 2 turnos, nas 2 casas, com a maioria de 3/5 em cada uma, pode modificar o texto da Constituição, desde que não violem algumas disposições que estão ali postas no próprio artigo 60. Sugiro a vocês, alunos, que façam a leitura pormenorizada desse artigo, porque será de fundamental importância em diversos momentos do nosso estudo. Ali no artigo 60, determinamos, por exemplo, que as seguintes matérias não podem ser alvo de mudança da Constituição: a ideia do voto secreto direto, pessoal, a ideia do pacto federativo não pode ser modificada, a separação de poderes e os direitos e garantias fundamentais. Uma terceira modalidade de poder constituinte se propaga no pacto federativo, que é a possibilidade dos estados e dos municípios criarem suas próprias normas fundamentais, logicamente, limitando-se por aquela ideia essencial que está lá presa no texto da Constituição. Os estados criam as suas constituições estaduais, os municípios fazem as suas leis orgânicas. Chamamos essa forma de poder constituinte derivado. Ora, também uma forma de poder constituinte secundário, mas se apresenta na modalidade de poder constituinte derivado. A última forma ela é contestada por parte da doutrina, que seria o nosso poder constituinte difuso. O poder constituinte difuso, inclusive, é aquele que hoje é um dos maiores alvos por aqueles que defendem a separação de poderes. É a ideia de que os tribunais, em específico o STF, poderiam, através da interpretação da Constituição, modificar o sentido da norma através da interpretação desse texto. Nosso ministro Eros Grau, que é um grande hermeneuta, ele diz que a norma ela é composta de texto e interpretação. Assim sendo, quando o STF muda a interpretação da norma, ele muda de fato a norma, fazendo com que o STF também exerça essa função de modificar o texto da Constituição, também modificando e criando novas normas constitucionais, também teria o exercício desse poder constituinte. Pois bem, isso é só o início da nossa disciplina, apenas uma apresentação inicial. Faço a sugestão de que vocês verifiquem na nossa bibliografia recomendada, em especial no próprio livro do Gilmar Mendes, no livro do Adi Bulos, ou até no Alexandre de Moraes, como nós recomendamos no início da nossa matéria, exatamente como está disposta no nosso plano de ensino. Uma boa tarde para todos vocês, boa sorte, sucesso!